Graça e paz, igreja. Graça e paz, amém? Vamos lá no nosso estudo? Hoje nós vamos estudar o capítulo 31 de Deuteronômio, dentro da nossa sequência de estudo da Bíblia. Em seguida, Moisés dirigiu estas palavras a todo Israel: tenho hoje 120 anos e já não posso conduzir-nos. O Senhor me disse: não atravessarás o Jordão. O Senhor, o teu Deus, é quem passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti para que possuas as suas terras. Josué passará diante de ti como o Senhor disse. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, aos quais destruiu com a sua terra. Quando o Senhor vos entregar estas nações, procedereis com elas segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor, o teu Deus, que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse diante de todo Israel: esforça-te e anima-te, pois com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti, Ele será contigo, nunca te deixará, jamais te desamparará. Não temas, não te espantes. Moisés escreveu esta lei e entregou aos sacerdotes de Levi que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os líderes de Israel. Ordenou-lhes Moisés: ao fim de cada 7 anos, ao chegar o ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor, o teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel, para que ouçam. Reunireis o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que se acharem nas vossas cidades, para que ouçam e aprendam a temer ao Senhor, o vosso Deus, e tenham cuidado de observar todas as palavras desta lei. Os seus filhos, que não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias que viverdes na terra que tomarão posse depois de passardes o Jordão. Disse o Senhor a Moisés: ora, está próximo o dia da tua morte. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem que parou a entrada da tenda. Disse o Senhor a Moisés: dormirás com teus pais. Este povo se levantará e se prostituirá com os deuses estrangeiros da terra para onde está indo. Eles me deixarão e anularão a minha aliança que fiz com eles. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra eles, eu os desampararei e deles esconderei o meu rosto para que sejam devorados. Todos os males e angústias os alcançarão, que dirão naquele dia: não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? E esconderei totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Agora, escrevei para vós este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me sirva por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido este povo na terra que com juramento prometi a seus pais, terra em que manam leite e mel, e quando tiverem comido e se tiverem fartado e engordado, eles se voltarão para outros deuses e os servirão, irritando-me e anulando a minha aliança. E quando tiverem atingido muitos males e angústias, este cântico dará testemunha contra eles, pois não serão esquecidos pelos seus descendentes, pois eu conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os introduza na terra que sob juramento lhes prometi. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e os ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num: esforça-te, anima-te, pois farás entrar os filhos de Israel na terra que com juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Quando Moisés acabou de escrever todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor:
Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Pois conheço a tua rebeldia e a tua obstinação. Se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todas as autoridades das vossas tribos e os vossos líderes, pois quero falar-lhes estas palavras e tomar contra eles os céus e a terra por testemunha. Pois sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira com a obra das vossas mãos. E Moisés proferiu todas as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, te agradeço pelo dia maravilhoso, te agradeço por cada vida que aqui está. Querido Espírito Santo de Deus, fale em cada coração para a glória do teu nome. E repreenda também toda perturbação, todo desvio, Senhor Deus, no raciocínio, na mente. Nós levamos cativo todo pensamento ao conhecimento de Cristo nesta hora. Seja engrandecido, seja exaltado. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos e irmãs. Seguindo o nosso estudo, 3 assuntos, na verdade. Moisés se despede, depois vai falar da leitura da lei que Israel deveria ler a cada 7 anos, ler toda a lei que Moisés acaba de entregar para o povo de Israel. E depois nós encontramos Deus, então, prevendo uma futura rebelião de Israel. Futura porque ainda não está se concretizando nada disso que foi dito até aqui. Os irmãos que estão acompanhando o estudo da Bíblia conosco, capítulo por capítulo, sabem que neste momento que nós acabamos de ler o registro, Israel está agora à beira de atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra prometida. Então Deus está dando a eles regras que eles deveriam colocar em prática assim que eles atravessassem o rio e assumissem, tomassem posse da terra prometida. Lembro os irmãos que todo relacionamento precisa existir regras, tá? Em todo relacionamento, amizade, enfim, qualquer relacionamento tem que ter regras. Ninguém consegue viver sem regras. Dentro de casa tem que ter regras, na rua tem que ter regras, no ônibus tem que ter regra. Enfim, você não vive sem regras. E o que Deus está dando para Israel aqui são regras que eles deveriam colocar em prática assim que eles atravessassem o rio e tomassem posse, tá bom? Só que são regras divinas, são regras de Deus, que diz respeito ao relacionamento de Israel com Deus e de Deus com Israel. Isso então nós podemos pegar e aplicar na nossa vida em qualquer tempo. Por isso nós vamos extrair daqui lições para a nossa vida hoje. Sabendo como Deus agiu no passado, nós podemos compreender como Deus age hoje. Deus não muda sua maneira de agir. Eu falei para os irmãos umas coisas chaves nesse estudo aqui. E uma delas que eu falei para você não esquecer, é que a resposta de Deus, as respostas, melhor dizendo, de Deus, elas são padronizadas. Deus não muda a maneira de responder, Ele responde da mesma maneira. Ou seja, qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo, que agir de determinada maneira, tem uma resposta de Deus para aquilo. Deus não vai mudar na maneira de responder. Então, Deus abençoa quando você faz algo que está na Bíblia Sagrada que você deveria fazer. Aí tem bênção. Mas se você faz algo contra a vontade de Deus, tem maldição, tem castigo. Então é padrão. Como Deus age, é padrão. Um exemplo para nós, que nós já passamos por esse momento, é a partir de Deuteronômio 27:11, onde Deus começa a colocar maldições que diziam respeito às coisas que eles deveriam, se eles não fizessem, seriam maldições na vida deles. Depois tem o Deuteronômio 28, de 1 a 14, que vai trazer bênçãos condicionadas a ouvir a voz de Deus, seguir os seus mandamentos. E depois do versículo 15 de Deuteronômio 28 até o último versículo 68, só maldição, que dizia respeito a coisas que Deus não agradava. Se você não ouvir a voz de Deus, não cumprir os seus mandamentos,
todas aquelas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Então, queridos, tudo diz respeito a Deus tem uma maneira de responder. Você pratica aquilo que lhe agrada, resultado para você, bênção. Pratica aquilo que desagrada a Deus, resultado para você, maldição, coisa ruim. Então está nas nossas mãos receber de Deus o que é bom ou o que é ruim. Então, entrando no nosso estudo, vamos ver esses 3 assuntos. E nós vamos nos dar conta de que Moisés está no último discurso dele antes de morrer. Esse é o último discurso, terceiro e o último discurso de Moisés. Moisés agora vai despedir e mais para frente Deus vai anunciar a morte de Moisés. E no capítulo 34, Moisés definitivamente vai morrer. Então, o que nós encontramos aqui? Moisés, então, apresenta aqui, irmãos, alguns motivos pelos quais ele não poderia continuar liderando o povo de Israel, tá? Ele vai apresentar aqui alguns motivos pelos quais ele não poderia continuar liderando o povo de Israel. Uma das coisas que ele diz é a idade avançada. Moisés apresenta sua idade como incapacidade para ele liderar o povo, mas ele diz também que Deus irá na frente do povo e que Josué seria o seu substituto. Então, nesses 8 primeiros versículos, nós encontramos Moisés transferindo a liderança para Josué e incentivando Josué a seguir o trabalho e a continuar em frente. Agora, vale a pena lembrar que Moisés, irmãos, diz aqui que ele estava com 120 anos de idade. E se nós formos olhar a Bíblia lá em Êxodo, vai dizer que quando ele se apresentou para Faraó, na primeira vez que ele se apresentou a Faraó, ele tinha exatos 80 anos de idade. Tá? Isso me chamou muita atenção. Com 80 anos ele se apresentou a Faraó pela primeira vez, junto com o irmão dele, que era Arão. E aí a Bíblia diz para nós que 40 anos eles caminharam no deserto. Fecha direitinho, porque aqui está terminando a caminhada deles, terminando os 40 anos. E ele vem e diz que ele tem 120 anos. Agora, então ele já está chegado em idade. Ele fala assim no versículo 2: tenho hoje 120 anos e já não posso conduzir-vos. O Senhor me disse, não atravessarás o Jordão. Agora eu quero só fazer um parênteses aqui. Quem aqui tem 80 anos? Então vamos pegar só o pastor Moacir que está aqui. Presta atenção, querido, nas mensagens que nós vamos tirar desse texto. Ele começou o ministério dele aos 80, falando com Faraó, aquela grande obra de libertar o povo de Israel. Aí a minha pergunta é, pastor Moacir e irmã Terezinha, vocês estão já no 85. Dava para encarar uma missão desta de Josué, de Moisés, hoje, na idade do Senhor, pela lógica normal, pela saúde? Dá para fazer aquelas caminhadas loucas que fizeram? É isso, Bíblia, irmão, Bíblia só tem significado se você fizer assim, tá? Se você fizer aquela leitura da Bíblia louca lá, só para ler, embora e terminar e dizer que eu li a Bíblia, você não vai conseguir compreender como Deus age. Ou seja, com 80 anos, meus irmãos, o camarada não tem mais muita esperança, ele está pensando no fim da vida. Foi bom o pastor Marcinho e a irmã Terezinha estar aqui, para falar a idade deles e colocar para nós. Quantos de nós, irmãos, com 80 já está pensando em terminar, né, a carreira? Olha bem, o que diz? O que diz Êxodo 7:7? Quem tem a Bíblia aí e não tem preguiça de abrir? Abre Êxodo 7:7. Só para você ver o que eu estou querendo dizer para vocês aí, tá? O homem agora está com 120 anos dizendo que, olha, eu já não consigo mais liderar vocês. 120. Êxodo 7:7 vai falar quando Moisés fala para Faraó, e diz assim: era Moisés da idade de 80 anos e Arão de 83 quando falaram com Faraó. Então não estou nem voltando aqui no tempo que ele foi lá, conheceu as filhas de Jetro, e ali quando ele estava lá no monte, ele viu a sarça ardente, e ele foi lá e teve aquele primeiro chamado de Deus. Eu estou colocando como ele começou a executar o plano de Deus, o ministério em si. Com 80 anos de idade, ele se apresentou
para Faraó. Então vamos supor que ele começou com 80. A partir daí, nós sabemos que foram 40 anos de caminhada no deserto. Agora ele diz que tem 120 anos. E o que ele está fazendo? Passando a liderança para o sucessor dele e incentivando o sucessor dele a seguir em frente, dizendo: olha, Deus vai à frente de vós. Verso 3: o Senhor, o teu Deus, é quem passará diante de ti. Ele destruirá essas nações diante de ti, para que possuas as suas terras, e Josué passará diante de ti, como o Senhor disse. Isso para nós serve de alento, de ânimo, pegando nossos irmãos que estão na faixa dos 80, que foi com Moisés, pode ser com eles, e pegando nós que estamos abaixo de 80, irmãos, e chacoalhar a gente, e perguntar: o que você tem feito na obra de Deus? Que você que tem menos de 80, que está aqui nesta noite, tem feito na obra de Deus? Está aí a diferença, porque Deus fazia tanta coisa no passado, e hoje já não faz tanta. Hoje a gente deixa tudo na mão do pastor, deixa tudo na mão da pastora, deixa tudo na mão do missionário, da missionária. A gente não faz absolutamente nada, e nós temos muitos anos de vida ainda para servir a Deus na obra, e a gente fica esperando o quê? Quantas almas carentes tem no bairro Caravelas? Quantas almas carentes tem perto da nossa casa? A gente pode ao menos orar por elas. Eu tenho 2 listas de oração que eu quero compartilhar com vocês. Uma dos pedidos que chegam em geral, eu tenho ela, trago ela no celular, porque onde eu tiver, eu posso viajar, que eu abro isso, tem senha, tá, irmão? Se você pegar meu celular um dia, você não vai conseguir ler, porque tem senha, eu vou te adiantar, tá? Porque senão você vai pensar: eu vou descobrir para quem é o pastor. Não, tem senha, segredo, nem a Ana Silva sabe. É a minha lista, de qualquer pedido. A pessoa me liga de longe: me socorre, pastor, fulano está querendo suicidar, fulano está querendo isso, eu ponho aqui, qualquer pedido. E tem uma outra que é a lista dos membros da igreja. Olha como eu faço para orar por cada um de vocês. Pego os 369 membros da igreja e divido eles pelos dias do mês. Esse mês tem 31 dias. Dá menos de 12 pessoas por dia. E eu posso servir ao meu Deus. Quem quiser essa lista, eu passo para você. Só vai ter que ter o cuidado de dividir o mês. Eu fui lá no computador e calculei: 369 dividido por 31, deu 11, uns quebradinhos. Eu fiz de 12 em 12, de 1, 2, 3. Hoje eu fiz a oração do dia 7, peguei 12 irmãos e orei. Lá no dia 31 vai ser menos de 12, porque é 11, uns quebradinhos. Então, querido, o que você está fazendo no reino de Deus? Você pode fazer muito. Se eu fosse orar por 369, ia pesar. Eu dividi aquilo, porque Deus não quer também que eu ore uma vez e não ore nunca mais. Deus quer que eu tenha constante oração com Ele. Então você pode servir a Deus. No reino espiritual isso tem um valor muito grande. Podemos orar pelos vizinhos da nossa casa, os vizinhos da igreja, colega de trabalho. Podemos fazer uma lista enorme de oração que nós vamos dar conta dela. Você só tem que dividir. Divide aquilo. Então, querido, eu só estou te dando as dicas para você ver como é que a gente pode fazer. Só que a minha pergunta é: o que você tem feito? E o que você pretende fazer na obra de Deus? Mas você pretende fazer quando? Você vai começar quando? Ah, pastor, assim como Moisés começou com 80, Deus pode me levantar aos 80? Pode, mas eu peguei os irmãos de 80 aqui e peço que você olhe para eles e veja se eles têm o mesmo vigor que você tem para fazer na obra. Por isso que eu pedi eles, não é para envergonhar nem nada. Pedi que a gente olhasse para o pastor Maci, irmã Terezinha, irmã Julina e irmã Irene, e olhasse para a vida deles, a saúde deles. Sinceramente, irmão, abraça esses irmãos de coração e pergunta: como vai a tua saúde? Depois, não é agora não, tá, irmão? Depois do culto, por amor. Talvez, quem sabe, você vai ser intercessor por ele ou por ela. Chega perto de cada um deles e pergunta: como vai a tua saúde? Quantos medicamentos você toma? Quais você toma? Eu garanto que talvez todos devem tomar para pressão alta. Garanto que vai haver um ou outro que vai tomar para glicose, diabetes. São as doenças que mais atacam.
Não estou aqui para envergonhar eles, não. Abraça eles e pergunta no particular e seja um intercessor por eles. Aí você vai ter uma resposta. O que você está esperando? Porque quando a gente chega aos 80, eu sei, a gente já está descendo a serra e a gente começa a pensar, não é mais no que pode fazer para a obra do Senhor. A gente quer aproveitar o pouco de saúde que tem, né, pastor Maci? O pouco que tem, fazer alguma coisa, às vezes dá. Às vezes a cabeça está boa, né? Às vezes não está boa a cabeça, a gente até vem na igreja. Aí tem dia que já não dá mais para vir à igreja. Pergunta para esses irmãos, quando eles faltarem do culto um dia, vai na casa deles, dá um abraço, fala, irmão, vim aqui porque você faltou, abre o teu coração, o que aconteceu? Você vai ver, tem irmão que não vem porque está doente. Talvez você nem saiba. Então, querido, para e pensa. Você vê como é que o reino de Deus está sedento de pessoas, e a gente, quando vê Moisés aqui entregando os pontos, vamos dizer assim, tenho 120 anos e já não posso conduzir-vos, a gente começa a pensar assim, espera aí, com quantos esse camarada começou na tarefa dele com o Senhor? Por que está terminando agora com 120? Mas nós vamos ver também que Moisés vai deixar claro, nós vamos ver, aliás, na palavra de Deus bem claro, que Moisés não está entrando na terra prometida, porque ele não cumpriu a ordem de Deus exatamente como Deus, né? Ele não glorificou a Deus como deveria, então Deus está impedindo ele de entrar aqui nesse momento. Vamos seguir, os irmãos vão ver que o próximo passo do nosso texto, versículo 9 ao 13, vai falar sobre a leitura da lei. Leitura da lei. Os irmãos sabem que o livro da lei de Israel, a Torá, ele tem todos os livros da Bíblia que nós temos, até o livro de Deuteronômio. Ou seja, quem está estudando a Bíblia conosco no Velho Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, acabou de estudar a Torá, o livro da lei do povo de Israel. Pastor, mas que coisa eu perdi? Perdeu. Agora só vai conseguir pegar lá na internet os estudos, sendo que alguns a gente faltou. Então aqui, irmãos, está o livro da lei, e o livro de Deuteronômio é a repetição da lei de Deus, que Deus havia dado para Israel. Olha que privilégio você que tem a Bíblia na mão, você acaba de ler coisas que Deus deu para um povo específico, que é o povo de Israel. Está aí na sua Bíblia, é só aproveitar. Então aqui a Bíblia diz que Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes que levavam a arca, e ele ordenou que eles lessem esta lei a cada 7 anos. Era para ser lida lá diante do povo de Israel, a cada 7 anos. O que você me diz? Você chamaria de quê? A cada 7 anos o povo reunia para ouvir a lei de Deus, ouvir a leitura. O que você me diz? O que seria? Você chamaria esse momento de quê? Entra na realidade, daqui a 7 anos nós vamos ter uma reunião só para escutar a leitura da lei. Aí mais outros 7 anos nós vamos ter uma reunião só para escutar a leitura da lei. Você chamaria esse momento de quê? Pode dar um nome, qualquer um que você quiser. Ninguém daria? Entra na realidade que você vivia naquela época, e todos 7 anos a gente ia ouvir a lei. E o que é mais incrível, um detalhe que nós vamos contar no último versículo aqui que nós lemos, o versículo 13. Você já viu que na igreja os meninos ficam correndo, os meninos ficam pulando, os meninos ficam brincando, os meninos fazem 300 coisas, e tem gente que diz que é difícil para um menino, para uma criança assistir um culto na igreja? Eu nunca gostei que as minhas meninas não ficassem dentro da igreja, elas cresceram dentro da igreja. Aí nós acabamos agora fazendo a salinha de volta para os meninos ir para lá, tá? E lá a gente está querendo que eles tenham um momento de culto, um momento de louvor, um momento de culto, um momento de oferta, como se fosse um culto aqui, para que quando ele venha para cá mais adultozinho, mais adolescente, ele vai encarar a coisa mais ou menos parecida. Eu nunca gostei. Na minha cabeça, lugar de criança de qualquer idade é aqui dentro. Na minha cabeça, não precisa de salinha e de cultinho infantil. Por isso que lá a gente está tentando levar como se fosse um culto aqui. Sabe por quê? É exatamente o que nós acabamos de ler aqui, o pastor Márcio viu. A cada 7 anos, eles deveriam se reunir para a leitura. E, na verdade, eles deveriam ouvir, o verso 12 e o 13 vai dizer assim: reunireis o povo, os homens, olha bem, as mulheres, crianças, os estrangeiros que se acharem no vosso meio, nas vossas cidades, para que ouçam, aprendam a temer ao Senhor, o vosso Deus, e tenham cuidado de observar
todas as palavras desta lei. 13. Os seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias que viverdes na terra de que tomarão posse, depois de passares o Jordão. Olha que coisa! Então, quando as nossas crianças não conseguem parar para ouvir a Bíblia, tem algo errado. A gente precisa criar nossos filhos nesse entendimento. Aqui está falando, irmãos, reunir todo o povo, mulheres e crianças, para que ouçam. E tem um detalhe, não era para falar, não era para cantar, não era para orar, não era para nada. Era para eles apenas fazerem o quê? Ouvirem. Lá no Novo Testamento, em Romanos, a Bíblia vai dizer assim: a fé vem pelo ouvir. Está vendo, querido? O que quer dizer? Ouvir o quê? Aí lá diz a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. O inimigo, irmãos, tem deixado os crentes inquietos para não ouvir. O crente não gosta mais de ouvir nada além de hino. Hoje está uma febre de hino, não sei se você notou. É hino, é hino, é hino. E o pior é que os hinos hoje de Bíblia não tem quase nada. Quando eu aceitei Jesus há 30 e tantos anos atrás, ou 30 e poucos anos, melhor dizendo, os hinos eram Bíblia. Os hinos eram Bíblia. A gente cantava dentro da igreja, Bíblia é Bíblia. Cantava celebrar com júbilo ao Senhor, que é o Salmo 100. Né? Os hinos eram Bíblia, a gente cantava a Bíblia. Então a gente ouvia a Bíblia até na hora do louvor. Hoje é mais difícil. Te trago isso, querido, porque aqui não era para ninguém ler, não era para levar a Bíblia para ler, não. Lá era para escutar os levitas e os sacerdotes lerem a lei, e eles deveriam apenas ouvir. E na verdade, desde crianças até os velhos, os adultos, até os estrangeiros deveriam ouvir, tá, irmãos? A leitura a cada 7 anos, irmãos, era uma forma de relembrar os ditos, as coisas que Deus falou, na verdade, a lei que Deus deixou para o povo de Israel. Todos deveriam ouvi-la, e até mesmo as futuras gerações que não viram a mão do Senhor operando. Essas crianças, aqueles que nasceriam, eles não viram Deus operando, mas eles deveriam ouvir a lei de Deus, ouvir o que estava na lei, para que eles pudessem também temer a Deus. Aí eu coloquei de negrito ali: eis a importância do nosso trabalho de estudo minucioso da Bíblia que a gente faz aqui na igreja. Está aí a importância. Você lembra que eu falei para vocês numa dessas quintas aí, que eu estava pensando até em, meu Deus, o que nós vamos fazer com o estudo da Bíblia? Vamos continuar? Não vamos, porque as pessoas não gostam de Bíblia hoje. Aí quando eu li isso aqui, eu tive uma resposta de Deus. Temos que continuar a promover dentro da igreja momentos de leitura da Bíblia e de estudo detalhado da Bíblia, porque na verdade é isso que importa para nós, é isso que importa, e é isso que é a vontade do Senhor para nossas vidas, tá bom? Vamos seguir, porque agora nós vamos entrar então na última etapa, na última parte, que vai falar da futura rebelião de Israel. Deus então está adiantando para Israel que na verdade o povo ia se rebelar e ia cair no pecado. Um detalhe que eu anotei no versículo 15, é que Deus aparece pela última vez a Moisés na coluna de fogo, agora para confirmar a autoridade a Josué, que ia substituí-lo. Um momento que, eu vou ser sincero com vocês, quando eu li essa última parte, meu coração voltou para o término do ministério de Moisés na terra. Por isso que eu fiz questão de parar na idade dele, 120 anos, olhei que ele começou com 80, e o que mais me chamou a atenção é que ele saiu ele foi para o Egito, na verdade, para falar a Faraó. Ele foi com uma mensagem de que o povo sairia e que eles entrariam na terra prometida. Há 40 anos atrás, ele estava saindo de lá com a promessa de entrar numa terra, e agora ele caminhou 40 anos, viu Deus operando tantas maravilhas, e ele não vai ver a terra, ele não vai pisar na terra que Deus havia prometido a ele. E eu queria que você pensasse na tua vida, quantas vezes Deus prometeu coisas na tua vida, mas elas não se cumpriram. Quantas pessoas que você conhece que Deus prometeu coisas e Deus não cumpriu aquilo, e a pessoa desviou e foi embora e não quis mais saber de Deus? Moisés saiu do Egito com a promessa de entrar na terra prometida, mas no meio do caminho, Moisés fez algo que desagradou a Deus. Deus falou: você não vai entrar. Preste atenção, querido, preste atenção nisso.
Moisés saiu do Egito com uma promessa de entrar na terra. Mas no meio do caminho, Moisés fez algo que não agradou a Deus, e Deus virou para ele: você não vai entrar. Aí a minha pergunta é: você está pronto e preparado também para receber de Deus uma palavra dessa? Caso você desobedeça, porque Moisés desobedeceu a Deus, irmãos sabem disso, não sabe? Nas águas de Meribá, Deus falou com Moisés: Moisés, vai lá, né? Fala a rocha, e a rocha vai dar água para o povo. Chama o povo, congrega o povo, fala a rocha, que a rocha vai dar água. Moisés chegou lá, os irmãos sabem. Ao invés dele virar para a rocha e falar qualquer coisa, né, para sair água da rocha, ele ficou aborrecido, pegou o cajado dele e bateu no cajado para que saísse água da pedra. Deus cumpriu a palavra dele e fez sair água, o povo bebeu. Mas Deus puniu Moisés. E ele não entrou na terra prometida. Só isso que você vai encontrar na vida de Moisés. Você não vai encontrar mais nada na vida de Moisés que Moisés tenha feito que não tenha desagradado ao Senhor. Mas uma única coisa serviu para que Deus ali falasse: você não vai entrar na terra. E Moisés agora passa essa verdade para o povo de Israel. Então, queridos, eu quero que você entenda. Agora, por que eu coloquei ele pela última vez? Deus vai aparecer na coluna de fogo. Porque na verdade nós estamos num capítulo que traz e puxa a nossa emoção para sentir o que Moisés estava sentindo naquela hora. Tá? Por quê? Moisés que viu Deus falando com ele do monte. Vamos começar pela sarça ardente. Deus viu a presença do Deus todo. Desculpa, deixa eu corrigir. Moisés, desde o princípio da sua caminhada, ele conviveu com um Deus cuja presença era como fogo. Lá na sarça, ela estava queimando no fogo, mas ela não é destruída. E Deus falou do meio da sarça com Moisés. Ao longo da caminhada, Deus se apresentou nesta coluna de fogo, mostrando a presença dele. Então Moisés viu aquela coluna, irmãos, de fogo durante todo o percurso, e agora ele vai ver pela última vez. Qual sentimento você teria se você fosse Moisés aqui agora? Pensa aí e me diga, qual sentimento você teria se você tivesse com 120 anos, durante 40 anos, e viu a coluna de fogo aparecer? E agora a coluna de fogo aparece, mas você sabe: eu não vou ver mais essa coluna de fogo. E Moisés sabia que aquilo não era um fogo qualquer. Moisés sabia que aquilo era a presença de Deus. O que vocês sentiram? Qual o seu sentimento? Está vendo como é que esse capítulo puxa para nós aquele sentimento, aquela, sei lá, se é a tristeza, fim da carreira. E olha que Moisés, irmãos, foi agraciado pelo Senhor o tempo todo. Moisés, ele vai e não vai entrar na terra. A única coisa que Moisés não vai ver aqui é a terra de Canaã, não vai pisar nela. Mas Deus se agrada de Moisés. Deus se agrada tanto de Moisés, irmãos, presta atenção. Deus se agrada tanto de Moisés, tem gente que pega e diz que Moisés ali perdeu a salvação. Tem gente que fala uma besteira dela, já ouvi gente dizer. Mas olha, Deus se agradou de Moisés, só não deixou ele entrar na terra prometida. Vamos ver, no Novo Testamento tem um texto que mostra que Deus se agradou de Moisés. Isso. É bom ter um pastor nos estudos por isso, está vendo? Quando Jesus foi transfigurado lá no monte, apareceu ali, quem lembra? Moisés e quem? Quem o outro? Hein? Elias. E Jesus estava todo transfigurado. Então, se Moisés estava lá, quer dizer o quê? Está vendo, querido? É para você entender que ele agradou sim a Deus. Moisés foi punido com uma punição: não entrar na terra física, a terra chamada de Canaã. Só isso, mais nada. Mas Deus se agradou sim de Moisés o tempo todo, tá? Então, irmãos, aqui a coluna de fogo vai aparecer, porque também Deus aqui, nesse caso, verso 14, Deus falou para Moisés: olha, está próximo o dia da tua morte, chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu dê ordens para Josué. Assim Moisés e Josué foram se apresentar na tenda da congregação. E o 15, então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem que parou na entrada, e aí Deus começou a falar outra vez com Moisés. E olha a palavra de Deus para Moisés no verso 16: Moisés, dormirás com os teus pais,
Olha a última palavra que Moisés ouve de Deus. Olha que palavra, ó. Dormirás com seus pais ali, irmãos, quer dizer assim, você vai morrer. Aí diz mais, olha a palavra, este povo se levantará e se prostituirá com os deuses estrangeiros da terra para onde está indo. Olha, Moisés, eles me deixarão e anularão a minha aliança que eu fiz com eles. Verso 17, neste dia, Moisés, a minha ira se acenderá contra eles, eu os desampararei e deles esconderei o meu rosto, para que sejam devorados. Todos males e angústias os alcançarão, que dirão naquele dia, não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus conosco. Olha o que Deus está dizendo com Moisés, irmãos, da coluna de fogo. 18, e esconderei totalmente o meu rosto naquele dia, Moisés. Esta foi a palavra que Deus disse quando Deus apareceu na coluna de fogo para Moisés. Então não é um anúncio, não é uma palavra que vai revigorar, que vai animar Moisés, e Moisés vai sair dali dizendo assim, igual nós gostamos, né, de fazer o trabalho, ter bons resultados, e aí nos gabar, oh, que coisa boa que nós fizemos. Na verdade, qual o sentimento? Agora eu quero que você pense como Moisés. Qual o sentimento você teria? Durante 40 anos intercedeu por um povo, guiou um povo, recebeu a palavra de Deus e deu para o povo, e agora quando você vai morrer, Deus vai e fala, ó, o povo vai fazer tudo errado. O povo vai me abandonar, o povo vai pecar, de tal maneira que minha ira vai cair tanto sobre ele que eu vou virar o rosto dele. Eles vão sofrer demais, Moisés, porque eles vão me abandonar e vão adorar outros deuses. Qual sentimento você teria se fosse Moisés e escutasse o dendê de Deus? Aí, é isso que eu gosto de ouvir, gosto de ouvir isso, você sentir. O irmão disse lá que ele sentiria derrota. Irmão, olha para você ver, às vezes nós pensamos, presta atenção, isso é uma palavra para você, que quer servir a Deus e que tem medo de servir e tal e coisa. Você que sabia, irmãos, que às vezes nós pensamos que um ministério próspero, que um pastor próspero, cheio do Espírito Santo de Deus, é aquele que tem uma igreja lotada e que está todo mundo lá e está só vindo mais gente? Você quer um homem mais próspero que Moisés? E agora Deus chega perto dele e fala, ó, teu trabalho não adiantou nada. Nós vamos perder esse povo todo. Esse povo, ó, esse povo que me viu falando da tocha de fogo, esse povo que me viu dando água da rocha, esse povo que me viu dando comida, esse povo que me viu abrindo o mar vermelho e depois fechando e matando todos, esse povo que as roupas cresceu no corpo dele, o sapato não estragou, esse povo que não viu doença, esse povo que não viu nada, esse povo que só comia o maná e não morreu de desnutrição, esse povo que não tinha nada para comer, comia o que eu dava e não morreu de nutrição, esse povo todo que me viu fazer isso tudo, Moisés, que você pregou para eles aí 40 anos, vai tudo desviar e eu vou descer o pau neles. O que você diria de um pastor, de um missionário, uma missionária, que tivesse o fim do seu ministério dessa maneira? O que a igreja ia pensar dele? Ah, eu vou para outra igreja porque pastor ali está ruim. Está vendo, querido? Não é assim que funciona, é o plano de Deus, é a vontade de Deus. O tempo todo nós estamos falando, a culpa de Deus detonar com Israel, era porque Deus era ruim ou Israel era ruim? Vai, me responde. Deus detonava com Israel algumas vezes, mas a culpa era de Deus ou era de Israel? Está aí. Eu só quero que você pense, porque quem está querendo entrar no ministério, ou quem já está no ministério, você precisa pensar. Aqui, os resultados não querem dizer nada, né? O fim aqui não vai justificar e nem explicar por que está acontecendo. Porque Moisés fez tudo direitinho, Deus até se mostrava diante do povo, e agora o povo vai largar ele, vai abandonar, vai todo mundo para o exílio outra vez. Eu já disse para os irmãos, Israel aqui, irmãos, nem bem entrou na terra prometida, e Deus já está avisando que eles vão voltar para o exílio. E eles vão para o exílio para um lugar. Quem se chama o lugar que eles vão ser exilados? Quem lembra, os estudiosos da Bíblia aí? Babilônia. Eles vão ser exilados na Babilônia, tá? Vai sofrer demais, mas ainda nós nem entramos na terra da promessa e Deus já está anunciando para eles, tá? Bem, mas o anúncio de Deus, irmãos, não é bom, mas sim que o povo apostataria da fé.
O que Deus fala agora da coluna de fogo não é nada bom. O que Deus vem dizer para Israel aqui, versos 16 ao 18, que nós lemos, é que o povo ia abandonar a fé e que Deus ia detonar com o povo porque eles estavam abandonando a fé. Deus então aqui dá para Moisés uma incumbência para escrever um cântico no qual ficaria registrado que o povo é que seria culpado da graça que ia vir sobre eles. Tá bom? Agora, você mais curioso vai falar assim comigo. Mas Moisés não escreveu um cântico? Sim, Moisés escreveu um cântico. Assim que eles terminaram de atravessar o Rio Jordão, Deus deu para ele um cântico de vitória. Só que esse cântico aqui, irmão, não tem nada de vitória não. Vocês vão ver. Na verdade, o motivo desse cântico que Deus está querendo manda Moisés escrever um cântico a partir do versículo 19, e que nesse cântico estaria escrito palavras que Deus usaria contra Israel. Olha o que diz o versículo 19. Agora escrevei para vós este cântico e ensinai aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me sirva por testemunha contra os filhos de Israel. Amém, querido? Agora, um detalhe, meninos da música. Quem é da música aqui, na verdade? Por que Deus manda escrever um cântico? Esse cântico é o capítulo 32, que é uma letra de uma música para se cantar. E ele pede para ensinar esse cântico, colocar na boca das pessoas. Pare e pense, vocês que é da música. Quem aqui já ouviu uma música, seja ela mundana ou não, e aquela música colada na sua cabeça? Tá aí o porquê. Música o povo decora rapidinho, e só não decora o hino nacional. Aí o ministro lá meio que obriga a cantar o hino nacional, ninguém quer. Deus manda escrever um cântico, é porque na verdade o cântico você grava. Então Deus está mandando, canta e ensina este cântico, porque eu vou usar esse cântico contra o povo, porque eu vou mostrar para o povo, e lá nós vamos ver no cântico, tá? Deus começa a mostrar para o povo, na verdade, eu não quero que você perca o estudo de quinta não vou te adiantar nada não, mas você vai ver dentro desse cântico, como é que Deus começa a contrapor, ele mostra o contraste entre ele e o povo de Israel neste cântico. Por isso que ele diz, eu vou usar este cântico contra eles, mas vai usar quando? Quando eles pecarem, desviarem e começar a perguntar, por que Deus está fazendo isso conosco? Aí aquele cântico vai mostrar por que Deus estava fazendo com eles aquilo tudo que estava fazendo. Aí eu quero encerrar, nós já estamos chegando no finalzinho, para que os irmãos entendam por que eu tenho cantado aqui na igreja hinos antigos, no domingo. Não sei se você notar, estou pegando os hinos antigos. Porque, na verdade, o hino, para ser hino, ele tem que trazer doutrina bíblica. Este cântico do 32, vocês vão ver que é doutrina. Então, os hinos novos são muito carentes de doutrina. Os hinos novos falam muito de paixão, de amor, de abraçar, de beijar, mas não tem doutrina. E o que Deus está fazendo aqui é exatamente, mas já que eu entrei nesse trem, então vai no 32 e lê o 32 aí, para você ver o que o pastor Edgar está dizendo, diferente de cantar e de cantar doutrina. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Olha o verso 2, goteje a minha doutrina como a chuva. Este cântico, querido, ele é diferente, esse cântico tem doutrina. Vai falar ensino profundo de Deus para Israel. Por isso que eu estou trazendo uns hinos velhos, eu estou cantando uns hinos antigos, sem querer desmerecer, mas os irmãos sabem que na quinta-feira a gente canta hino do cantor cristão. Esses hinos têm doutrina. Esses hinos ensinam princípios bíblicos de Deus para a igreja. É muito diferente, querido, do que a gente costuma cantar. Pastor, mas os hinos novos não prestam? Prestam alguns. Mas você tem que selecionar muito bem selecionado. Alguns. A doutrina, ela fica presa, ela pega quando você canta. Da mesma maneira também que o hino, que não tem nada de doutrina, pega e gruda na gente, porque é música. Por isso que Deus está falando, escreve uma música, ensina para eles, que eu vou usar contra eles. Essa música, esse cântico, essa música vai ser usada contra eles, tá? Então, queridos, é por isso que tem esse detalhe que Deus vai encerrar esse capítulo 31, mandando Moisés escrever um cântico, e que este cântico ia ficar registrado, né,
que o povo seria culpado da sua desgraça. É um hino que trazia a doutrina de Deus, o ensino de Deus, contrapondo o que Deus faz com o que o Israel estava fazendo, e aí mostrando, Deus está certo, vocês vão sofrer, porque Deus está certo, vocês estão errados. E aí a gente tem que aprender, isso é doutrina. Qual a doutrina que nós estamos trazendo aqui? É que nós somos culpados da nossa própria desgraça. Tudo que você está vivendo e que eu estou vivendo, Deus não é culpado. Eu e você é que somos culpados. Nós fizemos algumas coisas que nos levou a receber de Deus o que nós estamos recebendo. Agora, existe solução? Existe em Deus e buscar de Deus. Deus, me ajuda então, Deus, a entrar na tua vontade, fazer a tua vontade, para que eu receba de ti então coisas boas, coisas abençoadoras, coisas que vão glorificar e exaltar o teu nome. Para a gente encerrar, este assunto está mais mesmo ligado ao capítulo que nós estudamos na semana passada. Capítulo 30, versículo 11, Deus vai propor para Israel escolher a vida ou a morte. E ainda fala, escolhe a vida, porque se você escolher a vida, amém, você vai ser muito abençoado. Mas se você escolher a morte, não tem jeito, você vai receber a morte. Por isso, querido, a doutrina, a grande doutrina que nós estamos aprendendo na lei faça a vontade de Deus, Ele te abençoa. Não faça a vontade de Deus, vai te amaldiçoar. Essa é a grande doutrina, esse é o grande ensinamento. Então, aquelas jogadas que a gente faz, às vezes, aquelas campanhas que a gente entra nela para poder ter uma solução de um problema, se a gente estiver fora da vontade de Deus, não adianta, não vai funcionar, porque Deus não vai contradizer a Ele mesmo, tá? Então, nós podemos encerrar, concluir o quê? Que aos 80 anos, Moisés inicia sua missão, nós lemos lá em Êxodo 7:7, e aos 120 ele a encerra. Saiu do Egito com a promessa de conquistar uma terra, mas não entrará nela. Após tanto trabalho, ainda recebe de Deus que o povo sofrerá outro exílio e outra vez o povo será o único culpado da sua própria desgraça. Olha que complicado. Começam com 80 anos um ministério, com a promessa de conquistar uma terra, mas na verdade ele não vai nem chegar a entrar nela, e depois de tanto esforço, tanto trabalho em guiar o povo, eu quero que você lembre que Moisés, irmãos, pastoreou esse povo tão bem, que por 2 vezes Moisés intercedeu para que o povo não fosse morto, para que Deus não matasse o povo. 2 vezes ele se colocou diante de Deus e pediu, mas o povo é teimoso, e agora ele vai encerrar a carreira dele com um cântico no qual ele vai deixar claro, olha, o povo é o único culpado de tudo que está acontecendo com eles. Amém? Deus te abençoa e te guarda em nome de Jesus. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai querido, muito obrigado. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de caminhar na tua presença. Obrigado. Leva a tua igreja em paz, guardada pela tua mão poderosa, e nos ajuda, Senhor, no restante desta noite linda e maravilhosa. Te agradecemos mais uma vez por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus, tá?